Nessa aula a gente vai falar a respeito da função C com E. Tá? Preparei aqui basicamente uma introdução para a gente entender melhor como é que funciona essas duas funções dentro do Excel. Tá? Então a função C ela nos permite que a gente faça uma comparação lógica para retornar um valor, se verdadeiro ou falso. A sintaxe da função C ela tem a seguinte parâmetros. É um teste lógico, um valor se verdadeiro e um valor se falso. Já a função E, ela possui a lógica 1, a lógica 2 como parâmetro, como argumento, né? E eu posso realizar até 112 lógicas. Ou seja, com a função E, eu consigo retornar um valor verdadeiro caso todos os argumentos forem verdadeiros, ou falso, se um ou mais argumentos forem falsos. Tá? Então aqui eu deixei uma planilha já pronta. A gente vai entender na prática aqui a aplicação dela. Ele tem uma seguinte pergunta aqui para nós, né? Seguinte questão. Por exemplo, ele diz aqui, ó, serão aprovados alunos com média maior ou igual a 7. E frequência, vou até mudar o E aqui, a gente já está falando da função, né? E frequência maior ou igual a 70%. Tá? Não vou te ensinar a construir essa planilha, porque ela é uma planilha bem simples. Obviamente, se você está buscando conteúdo relacionado à função C e E, você já consegue criar uma planilha dessa aqui, tranquilo, sem nenhum problema. É só formatação mesmo, colocar os dados fictícios. Função média, a gente já sabe como calcula, a gente chama a média aqui, ó, igual média. Passo para ele os 4 intervalo aqui, dou Enter, e ele já calcula para nós a média. Ok? A gente vai entender aqui ao lado, vamos fazer dois testes com a função E, para a gente ver o retorno desse valor, e depois a gente vai aplicar a função C com a função E, para a gente responder esse questionário aqui. Tá? Então aqui eu vou chamar a função E, digito igual, e eu vou passar para ele o seguinte, minha lógica 1, deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar melhor. Ó. Lógica 1 vai ser esse valor aqui. E minha lógica 2 vai ser esse outro valor aqui. Então eu vou fazer o seguinte. E minha N4 vezes a minha N4 for igual a 16, agora eu vou fazer o meu segundo teste lógico. Tá? Vou repetir aqui, ó, se a M4 menos a minha B6 for igual a 0, perceba que esse cálculo aqui vai dar muito exato, ou seja, 4 vezes 4 é 16 e 4 menos 4 é igual a 0. Então, ele vai retornar para nós verdadeiro. Teoricamente, tem que retornar verdadeiro. Ok? Pronto. A gente já conseguiu trazer aqui. Ele analisou as duas condições e nessa condição aqui, analisando as duas situações, ele tanto uma quanto a outra foi verdadeira. Então, por isso que ele retornou para nós aqui a palavra verdadeiro. Agora, aqui a gente vai fazer a mesma situação. A gente vai querer retornar falso. Então, vou dizer que esse aqui mais esse for igual a 7. Obviamente, não vai ser, né? Então, a gente já sabe que o nosso resultado final vai ser falso. E esse aqui, dividido para esse for igual a 1, vai retornar falso. Perceba aqui que a gente pode ir,
pessoal, até 112 lógico, igual eu coloquei aqui no slide, viu? Eu consigo fazer basicamente 112 teste lógico utilizando a função e. Ou seja, se utilizar a função e com outras funções, ela te dá uma possibilidade muito poderosa em fazer análise com dados, tá? Para retornar uma situação ou outra. Voltando aqui, agora a gente vai responder essa situação aqui. Ele está dizendo o seguinte: se o aluno for aprovado, para ele ser aprovado, ele vai ter que ter uma média maior ou igual a 7 e uma frequência maior ou igual a 70%. Se nenhuma dessas duas condições forem atendidas, obviamente meu aluno vai estar reprovado, ou seja, o meu valor verdadeiro aqui, ele vai ser, deixa eu reduzir aqui um pouquinho, ele vai ser aprovado e aqui vai ser reprovado. Então aqui eu vou precisar analisar essas duas colunas, minha coluna H na minha linha 4 e a minha coluna I na minha linha 4. Eu vou analisar essas duas situações e dentre elas, se forem atendidas as duas, ele vai me dar que o meu aluno está aprovado. Obviamente eu poderia fazer com mais condições, porém a gente está entrando ainda na função, está aprendendo ainda o básico dela, então a gente vai dar prioridade para entender o básico do básico. Tá? No decorrer das nossas aulas, eu vou trazer mais aulas agregando muito mais opções, muito mais argumentos. Tá? Então vamos aqui, claro, o título aqui já diz, né, função C com E, então a função C, eu tenho uma aula aqui no canal, te ensinando a como utilizar a função C, mas a função C eu vou dar uma pincelada aqui, basicamente eu vou analisar, vou aqui no meu slide, eu vou ter um teste lógico, ou seja, a partir daqui eu vou retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. Tá? Então eu vou dar uma pincelada aqui só para você entender melhor, por exemplo, eu vou dizer o seguinte, se o que tiver aqui for igual a 4, ponto e vírgula, ele vai me dizer ok. Se não, ele vai me dizer, sei lá, vou dizer qualquer coisa, vou dizer não aqui. Obviamente vou colocar entre aspas, que é um texto, vou dar um enter, tá vendo? Então se eu mudar aqui para 2, ele vai me dizer não. Então basicamente eu fiz uma análise e a partir de um teste lógico, uma condição, eu retornei dois valores, um valor verdadeiro e um valor falso. Tá? Então, voltando aqui, a nossa situação, nós vamos fazer o seguinte, agora eu vou chamar, perceba que ele apareceu minha sintaxe aqui, ó, só que eu quero analisar mais de uma condição, então com a função C, eu não consigo ao mesmo tempo analisar duas condições, eu só consigo analisar uma, então para me analisar duas ao mesmo tempo, eu preciso utilizar a função E. Então vou chamar aqui a função E, já apareceu para mim a lógica 1, lógica 2 e assim por diante. Tá? Então, a primeira que eu vou analisar aqui é a minha média. Então, eu vou dizer o seguinte, se a minha média for maior ou igual a 7, ok? Aqui eu já fiz um teste lógico, vou dar um zoom aqui. Ó, eu já montei uma lógica aqui. Tá vendo? Então, estou analisando essa condição aqui. Ou seja, estou falando para ele o seguinte, se a minha média for maior ou igual a 7, ou seja, eu preciso analisar a frequência do aluno, que eu só quero que ele seja aprovado se ele tiver uma frequência de 90%. Então, eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui e vou dizer o seguinte, se ela for maior que 70%, agora eu vou fechar meu parênteses, eu acabei de analisar uma condição, ele vai ter que atender essas duas para retornar o aprovado. Então, eu vou colocar aqui entre aspas, aprovado. Agora é o seguinte, esse é o meu valor se verdadeiro. Então, eu vou aqui, ó. É o meu valor verdadeiro. Estou retornando. Agora eu preciso retornar um valor falso. Então,
Obviamente, como eu não tenho mais nenhuma condição a ser analisada, o meu próximo valor, que vai ser preenchido caso não seja atendida essa condição, vai ser falso. Aliás, reprovado. Vou fechar meu parênteses. Perceba que ele vai dar reprovado, porque a minha média ela não é maior e nem é igual a 7. Então, aqui a nossa condição. Vou clicar e arrastar aqui até a última e vamos perceber aqui, ó. Aqui ele deu aprovado, por quê? Porque a média é igual a 7, ela não é maior, porém ela é igual a 7, é o que a gente passou aqui. A frequência ela é maior que 70%, então ele retornou aprovado. Tá? Basicamente, essa é uma maneira simples de você começar a desenvolver as funções lógicas do Excel utilizando a função C, com a função E e assim por diante. Ok? Nessa aula foi para a gente aprender um pouquinho a respeito dessa função. Tá? Nas próximas aulas eu vou trazer mais complexo, atividade mais complexa para a gente poder desenvolver aqui e estar aprendendo mais a respeito dessa função poderosa aí do Excel. Ok? Vou ficando por aqui.